história do Unidesc, ela também é a minha história, né? Porque foi aqui no Unidesc que eu iniciei minha trajetória profissional, né? Então eu até me emociono quando eu retomo e conto o que foi o Unidesc no início, como foi o meu percurso dentro do Unidesc, né? Então, eu iniciei no Unidesc no ano de 1995, como estagiária de ensino médio, né? E foi até interessante que eu fui escolhida em sala de aula, né? Eu estava no terceiro ano de ensino médio e, por coincidência, minha professora de português e de literatura era secretária-geral do Unidesc, que à época era Faculdades Integradas do Planalto Central. E um belo dia ela pediu para ter uma conversa comigo e me ofereceu, né, uma vaga de estagiária, né, e me disse o seguinte: eu estou escolhendo uma aluna de cada turma de terceiro ano e vou contratar por um mês. As 3 serão contratadas por um mês. Após o término de um mês, vou escolher uma das 3 para ser efetivada junto às FIPLAC, né? Prontamente aceitei o convite e aí começou minha trajetória, né, dentro do Unidesc. Bom, quando eu entrei lá nós funcionávamos lá na etapa C do Valparaíso. Era uma escola do governo, do município, né, que a faculdade na época tinha um convênio. E quando eu comecei na reprografia, só para você ver o grau de dificuldades que a gente tinha naquela época, não tinha nem computador, né? Tinha máquina de datilografar. Desde criança, né? Então assim, eu conheci essa região porque eu sempre morei aqui por perto. Então eu morava numa chácara aqui próximo, então assim, a gente sempre passava por aqui e via esse espaço, entre aspas, vazio naquela época. Parte da construção do Unidesc, né? Assim, na época FIPLAC, então o primeiro bloco que foi construído foi o bloco A. E eu me lembro que minha mãe vinha até aqui deixar marmita e lanche para o meu irmão e eu vinha como criança, né, acompanhando minha mãe. Então, depois assim, de muito tempo, o Unidesc foi se consolidando, né, na época como FIPLAC, e a gente sempre passando por aqui e vendo, né? Então, assim, como eu sempre morei aqui na região, eu sempre assim, passei por aqui e vi a transformação literalmente desse espaço, quando não era nada, e para o que é hoje. Várias dificuldades, para você ver. Tinha o Campus 2, nessa época já tinha o Campus 2, lá no Valparaíso 2, e eu trabalhava na etapa D do Valparaíso. Naquela época, para eu imprimir provas, eu tinha uma mobilete, botava as provas numa mochila, ia rodar lá no Campus 2 e devolvia, trazia para cá, né? Hoje está tudo diferente, graças a Deus. Não tínhamos sistema acadêmico, sistema informatizado. Então as declarações eram impressas em papel com aquele carbono para sair as 2 vias, a via do aluno e a via da secretaria. Tudo datilografado, utilizávamos máquinas de datilografia, né? E o processo de renovação de matrícula era muito árduo, era muito complicado, porque fazíamos tudo manualmente, né? Imprimíamos naqueles papéis contínuos, né? Inicialmente a gente escrevia manualmente as disciplinas que o aluno ia cursar naquele papel. Comecei a trabalhar no que hoje é a central de atendimento, fazendo os recebimentos de protocolo, recebendo mensalidade. Naquela época as matrículas eram todas feitas manuais aqui no campus. Nada. As pautas dos professores eram todas manuais. Então, assim, eu entrei bem nesse período onde o processo era muito manual, né? Era muito manual. Bem cansativo, né? Muito cansativo. Olha, começou em 2007. Eu era porteiro do prédio na 207 Norte, onde a mantenedora era fixada lá. E eu sempre fui um rapaz que tinha um sonho em me formar, mas não tinha condições. E eu vivia lendo, né, os livros de direito, as revistas. E um belo dia, a professora Elizabeth mandou me chamar e perguntou por que eu não me formava, já que eu gostava tanto de estudar.
Aí eu falei que era por causa de condições que eu não tinha. Aí ela falou, olha, se você for trabalhar comigo, eu te dou uma bolsa integral, no curso que você quiser. Aí me perguntou, qual curso você quer fazer? Aí eu falei, eu quero fazer Direito. Aí ela falou, eu te dou a bolsa de Direito. Isso foi mais ou menos no mês de outubro de 2007. E aí eu resolvi minhas pendências lá, né? E aí mudei pra cá. E comecei a trabalhar aqui no dia 25 de janeiro de 2008, na portaria. Aqui desse prédio? Aqui, nesse prédio aqui do Unidesp. E no dia 28 de janeiro, foi meu primeiro dia de aula, já no curso de Direito. Isso. Um irmão meu que já trabalhava aqui no Unidesp, na faculdade, né? Na época era FIPLAC. Então, através desse irmão, conheci uns diretores lá que me chamaram lá para me fazer um teste na portaria e eu comecei trabalhando na portaria. Isso dia 31/3/1993. E daí a gente vem só crescendo, graças a Deus. A gente vê entrar e sair muita gente, mas eu continuo aqui até hoje. Eu, Roseni e Paulo Silas somos os 3 funcionários mais antigos da instituição, ou seja, de 93 para cá. Eu acho que de 93 para cá só resta nós 3. O Unidesp, ele sempre teve essa característica de nos tornar assim, muito multifuncionais, né? Então, a gente sempre ocupou diferentes funções aqui dentro. Na época que a gente se tornou centro universitário, eu continuava trabalhando na central de atendimento, que na época era protocolo, mas trabalhava também como secretária do curso de Direito. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com um professor belíssimo, que foi o professor Josimar, que era uma das pessoas que na época mexia muito com os processos as etapas que na época eram feitas academicamente para entrar com o processo para reconhecimento de centro universitário. Então eu trabalhei com o professor Josimar nessa época e para nós assim foi um ganho enorme, né? Porque a gente teve essa experiência de ver o que a gente era no sentido de faculdade. Então a gente tinha muitas restrições, por exemplo, como vestibular, né? O número de vagas, oferta de cursos, registro de diplomas. O nosso registro de diploma não era feito aqui, era em Goiânia, né? Então era quase que assim um parto para poder fazer esses registros. E quando a gente se tornou centro universitário, que a reunião que foi apresentado para nós, os benefícios disso, foi assim um ganho muito grande. Um grande diferencial na instituição, que foi a transformação das faculdades integradas do Planalto Central para centro universitário. Dia 5 de outubro de 2006, saiu a portaria credenciando as faculdades integradas do Planalto Central como centro universitário. O que me marcou foi a nossa mudança para centro universitário. Foi aonde nós deixamos de ser faculdades e viramos centro universitário, né, que desde 2006. A empresa, ela sempre dá oportunidades para o funcionário. Então, desde quando eu entrei, eu queria crescer na empresa. A metodologia de ensino, que a antiga metodologia, alguns alunos desaprovavam. E essa metodologia nova hoje, ela é praticamente unânime que os alunos aprovam, né, essa nova metodologia. E trouxe também assim, avanço também na questão da estrutura, né, do estacionamento. O estacionamento foi melhorado, foi iluminado. Na questão também da autonomia da coordenação. O coordenador tem mais autonomia hoje, com essa nova gestão. E então a minha avaliação é que foi muito positiva. Então, em 2015, quando a instituição foi adquirida pelo grupo, né, nós tivemos uma reestruturação, uma reformulação até mesmo de posições dentro da instituição. Que na época eu ocupava também o cargo de coordenadora de curso, né, mas era um curso que estava em extinção, que era o secretariado executivo, e aí nós tivemos uma realocação de posições mesmo dentro da instituição, o que é muito natural, né, porque eu acho que a nova gestão ela tem esse olhar, ela tem esse viés muito inovador e preocupado com as tendências de mercado. Então eu acho que o principal balanço que eu posso, por exemplo, como professora e funcionária do Unidesp, tendo vivido e experienciado todos esses anos aqui,
eu acho que é essa perspectiva voltada para uma educação mais inovadora e libertadora, né? Eu acho que a gente, com essa nova gestão, a gente ganhou muita autonomia, né? Assim como eu disse para você que lá no passado, quando a gente virou centro universitário, a gente ganhou uma certa autonomia nos processos, porque a gente ganhou o direito de fazer aqueles processos. Com a nova gestão, a gente também ganhou essa autonomia, né? A gente conseguiu a partir de determinados, como que eu posso dizer, acho que inserção de novos núcleos, propriamente dita, a gente foi ganhando autonomia naquilo que eu posso sentir dizer. Nós já até fazíamos, mas que não era, por exemplo, enxergado ou tinha a visibilidade que a nova gestão proporcionou, né? Então, eu acho que um ganho muito significativo nosso nos últimos anos é essa questão do repaginamento da imagem da instituição perante a sociedade local e principalmente perante nós, né? Porque eu acho que hoje todos nós conseguimos olhar para o Unidesc com um olhar de não só de credibilidade, mas de confiança no futuro. Eu agradeço e eu acredito que nós vamos crescer cada dia mais e nós vamos conseguir chegar até o topo do... O senhor é feliz trabalhando no Unidesc? Sim, até mesmo porque eu não sei, você me conhece há pouco tempo, mas o Thiago me conhece há mais tempo. Para onde eu ando é brincando, é rindo, você não vê, se você vê o triste é porque minha máquina está quebrada, está faltando algum material, um exemplo, né? Mas todo mundo que me conhece, o Ed é um artista, mas não é um artista, o Ed é brincalhão, é alegre, eu sou feliz, graças a Deus. Por uma metodologia que talvez não se aplicava, né? E mudou a metodologia da instituição, facilitou o trabalho para os professores, para também os colaboradores. Então nós voltamos a ser felizes, né? Com essa nova gestão de 2015 para cá. Um dos sonhos é a implantação de um mestrado, né, que tanto almejamos aqui para a região, que não temos nenhum mestrado aqui nessa região. E é um projeto que já está em andamento, que nós estamos aí na expectativa que em breve tenhamos aí boas notícias a respeito. E um outro sonho é a transformação do centro universitário como universidade, né? Nós iniciamos como faculdades integradas, passamos para centro universitário e almejamos chegar à universidade. Para a instituição e para mim também, é um sonho de ser implementado aqui um curso de mestrado. Eu quero fazer o meu mestrado, eu quero fazer aqui. Eu sonho em fazer aqui na faculdade também. E você acredita que um mestrado pode engrandecer ainda mais a instituição? Com certeza, com certeza. O mestrado, se for implementado aqui, vai dar uma visibilidade bem maior para a instituição e isso só tende a aumentar mais ainda, né, o nome dela, a qualidade. Eu joguei muita bola, hoje já estou velho, mas quem é apaixonado por esporte, né, não esquece não. Aquela quadra tá bom? Tá, mas se você tiver uma cobertura, quando chover, não molha, entendeu? Melhorias, né, para os nossos funcionários, né, administrativos, melhoria de infraestrutura, né, para os nossos alunos, é isso que a gente vem lutando aqui, né, com o mantenedor, né, com os nossos chefes, né, imediatos. Nossa missão, na minha opinião, como administradora, né, que entende assim cada palavra de uma missão, da estrutura de uma instituição, para mim é a nossa missão, que é transformar realmente a região, né, aquilo que está ao nosso redor. Então, o meu sonho é que toda a população aqui, a nossa sociedade, a nossa região aqui, possa, como que eu posso dizer, usufruir desse benefício, né, que o Unidesc oferece, assim, engrandecer e valorizar cada vez mais a educação na região que a gente está inserido. Então, meu sonho é que todas as pessoas aqui da região, que é uma região muito humilde, necessita de muitos serviços, necessita de muita atenção, possa ter acesso à educação de qualidade que o Unidesc oferece hoje. Então, esse é o meu sonho, que a gente realmente possa, assim,
oferecer educação e serviço, cidadania e sociedade de um modo geral, para que a instituição se torne acessível em todos os sentidos.